Olá meus amigos, antes de começarmos a aula de hoje, eu gostaria de dizer para você abertamente, eu vou dizer isso e guarde bem essa informação. Você é um gênio. Você é um gênio. Todas as pessoas são gênios. Crianças, pessoas de meia idade, idosos. Todos nós somos gênios. E eu vou te explicar agora por que nós somos gênios. Olá meus amigos, este é o quarto vídeo da série. Então estamos na nossa quarta aula. Um aluno ontem me mandou um e-mail e disse o seguinte, eu achei muito interessante. Ele falou, professor, eu sempre soube que o senhor era um cara muito tecnologizado, muito tecnológico, um cara muito ligado à tecnologia. O senhor sempre operou computadores, entende muito bem disso. Por qual razão o senhor está dando essas aulas escrevendo no quadro? Parece uma coisa tão antiga, tão ultrapassada. Aí eu fui, obviamente, explicar para ele e quero aproveitar agora e explicar para vocês a razão de eu estar fazendo isso. Você já ouviu falar em cérebro e, obviamente, já ouviu falar em neurônios. Neurônios são as células cerebrais que estão trabalhando o tempo todo. Eles processam informações o tempo todo. Esses caras são extremamente velozes. Extremamente velozes. Só para você ter uma ideia, um único átomo, um átomo, ele vibra aproximadamente 15 trilhões de vezes por segundo, um átomo. O seu corpo é carregado de átomos. Nós possuímos, em média, 7 octilhões de átomos. Mas tudo bem, a gente está falando de cérebro por enquanto. Vamos lá. E aí ele me perguntou por que eu escrevo. Eu vou explicar aqui. Quando você lê, quando você pensa sobre o que leu e escreve sobre o que você leu, fazendo anotações, você obriga o seu cérebro, obriga os seus neurônios a criarem redes neurais. Essas redes, uma vez criadas, não são desfeitas nunca mais. Você não consegue desfazer. Isso, obviamente, se você não colocar na memória RAM, e sim colocar na memória de longo prazo. Porque você sabe que o nosso cérebro é muito parecido com um computador. Se você puser essas informações que você estudar na memória de curto prazo, rapidamente você corre o risco de perder, ou de se esquecer, ou de aprender pela metade. E aí é muito chato. Você tem que aprender a colocar isso na memória de longo prazo. Mas isso é uma aula que eu vou dar posteriormente. O importante hoje aqui é o seguinte. O cérebro humano. O cérebro humano é a coisa mais poderosa que existe. Você não tem nem noção do poder que você tem aí dentro da sua cabeça. Posso te garantir uma coisa? O Einstein tinha um cérebro exatamente igual ao seu e ao meu. O Isaac Newton tinha um cérebro exatamente igual ao seu e ao meu. Pablo Picasso tinha um cérebro igual ao nosso. Isso significa que você é um gênio. Você é um gênio. Só que isso não é dito para você. Então nunca se esqueça. Quando você vem para casa e estuda em casa, é por isso que eu estou em casa confinado, então eu estou ministrando essas aulas gratuitamente para você. Quando você está em casa estudando sozinho, você aprende. Na escola você não aprende tanto. Na escola você tem aula, em casa você estuda. Então observe, o cérebro humano, ele pesa entre 1,2 kg, 1,5 kg aproximadamente. Ele equivale a mais ou menos 15 mil computadores de última geração em rede, trabalhando juntos ao mesmo tempo. Observe, quem disse isso não fui eu não. 4 engenheiros, e vocês sabem que engenheiro é um cara muito estudioso, um cara que está sempre ali tentando, a função do engenheiro é resolver problemas. Ele é treinado para resolver problemas. Então eles resolveram pensar, qual deve ser a capacidade de um cérebro humano? Descobriram o seguinte, é algo estarrecedor. O cérebro, se você fosse pensar em capacidade de armazenamento, em HD, desse mesmo HD que a gente usa no computador, se você vivesse 100 anos numa existência e durante esses 100 anos estudasse 10 horas por dia ao longo dos 100 anos, você conseguiria ocupar no máximo 1/4 ou 25% do seu cérebro com informações. Para ocupar o cérebro inteiro com informações, você teria que viver aproximadamente 400 ou 450 anos estudando todos os dias 10 horas por dia no mínimo. Observe o poder que você tem. Até hoje eu não ouvi falar de alguém que viva 400 anos, né? Então, supostamente, você teria que nascer 4 vezes e viver pelo menos 100 anos em cada existência para conseguir dominar todo o conhecimento ou para conseguir colocar tudo isso dentro do seu cérebro. Muito bem.
O cérebro equivale a aproximadamente 15 mil computadores ligados em rede. É muito poder de processamento. Quando você não está consciente, o que é consciente? É agora, eu e você aqui estamos olhando, você está olhando para a tela, eu estou olhando para a câmera. Então nós estamos conscientes, estamos acordados, estamos despertos, estamos vendo tudo ao nosso redor, ou achamos que estamos vendo, né? Porque a nossa visão periférica é muito limitada, não é? Quando a gente para pensar que um cachorro tem muito mais olfato do que nós, que uma galinha consegue enxergar melhor do que nós, ou seja, as percepções de um gato, de um cachorro, de uma galinha, de uma águia, são muito superiores à nossa. Então, nós somos muito limitados. Mas não é que o nosso cérebro seja limitado, é que nós somos programados para sermos limitados. A verdade é essa. A nossa escola contribui muito para isso. Então, quando você não está consciente, ou seja, por exemplo, quando você está dormindo, o seu inconsciente, mesmo quando você está acordado, tá? O seu inconsciente processa em média 11 bilhões de bits de informações por segundo, quando você está no mundo inconsciente, ou seja, ou dormindo ou quando você está desperto, mas você não sabe que o inconsciente está trabalhando. Muito bem. Quando você está consciente agora, como eu e você estamos, nós processamos entre 16 e 20, é o ciclo de processamento em Hertz, né? Ou seja, nós agora estamos operando em uma frequência de 16 a 20 ciclos por segundo em Hertz. É muito pouco, nós somos limitados quando estamos acordados. E inconscientemente, o nosso cérebro processa em torno de 11 bilhões de bits de informações por segundo. Pá, isso é uma coisa assustadora. Você tem no seu cérebro, como eu tenho no meu, aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios querem trabalhar, eles querem processar. Só que nós não damos trabalho para ele. Quando você está diante de um computador, cara, digitando, você está dizendo para os seus neurônios, olha, não se preocupem, podem ficar dormindo e descansando. Eu vou digitar. Aí o computador aprende tudo e você não aprende nada. Quando você está escrevendo, os caras acordam. Aí começam a trabalhar. Então observe bem. Escrever não é meramente um exercício como aquele que a professorinha lá do Fundamental passou para a gente. Você vai escrever apenas para saber articular bem as letras para formar palavras e depois articular palavras para formar frases e depois articular bem frases para formar um parágrafo inteiro, um texto. Não é isso. Você escreve, é porque quando você escreve, você obriga os seus neurônios a trabalharem. E aí, no momento em que você articula bem aquilo que você estudou com as anotações que você está fazendo, os seus neurônios, conversando entre si, criam redes neurais que nunca mais são esquecidas. Observe, você possui 100 bilhões de neurônios no seu cérebro. Cada neurônio conversa com outros 10 mil ao mesmo tempo. Observe que poder de processamento você tem aí na sua cabeça. Muito bem, então em média, o seu cérebro consegue processar algo em torno de aproximadamente 100 trilhões de conexões nervosas. São as chamadas sinapses. Sabe aquela troca de ideias entre os neurônios? Cara, isso é muito poderoso. Deus nos colocou nesta terra com um poder infinitamente grandioso e nós nem sabíamos que tínhamos esse poder, não é? É por isso que Sócrates disse lá atrás, conhece-te a ti mesmo. Eu levei 40 anos para entender essa frase. Não? Muito bem, se cada neurônio conversa com outros 10 mil ao mesmo tempo, é porque ele está dando um sinal para a gente. Sabe qual é o sinal? Eles querem trabalhar. Portanto, a aula de hoje é para dizer para você o seguinte, se você está aí na sua casa agora, se algum dia você ouviu, seja de um pai, de uma mãe, de um tio, de um professor, de um amigo, que você é burro, eu estou aqui para dizer para você que, infelizmente, essa pessoa está errada. Não existe ninguém burro. Existe um cérebro que não é utilizado corretamente. É impossível alguém ser chamado de burro. E tem mais uma dica aí, ó. O cérebro humano, a capacidade dele é tão grande que ele não reconhece a dislexia para aprender.
ele não reconhece a TDAH, ele não reconhece a deficiência mental para o aprendizado. Ele aprende. Se ele for estimulado, ele aprende. Se ele for trabalhado, ele se desenvolve. Portanto, a aula de hoje é: entenda que você é um gênio. Você nasceu gênio. Meu amigo, a sua genialidade é total. Ok? Muito obrigado pela aula de hoje.